Bem-vindos a mais um episódio do Rádio Avesso. E hoje está diferente, hein? Isabela, aliás, estou aqui com a minha co-host, Isabela Tedesco, que eu tenho mania de esquecer dessa parte. Curtem, comentem, mandem para quem vocês quiserem, deem like lá no aplicativo avaliaçãozinha lá, estrelinhas. A gente não aceita menos que 5 estrelinhas, que também é o máximo. Enfim, façam tudo isso, ajudem a gente, porque é muito importante ter esse podcast falando sobre moda brasileira. E não porque a gente está fazendo, mas é porque a gente sentia muita necessidade de ter mais podcasts sobre moda brasileira. Então ajuda, não custa nada eu, hein? Vamos lá, É de Tedesco. É de graça. graça, gente. Qual é a temática de hoje? De onde vem o caos hoje? Então, hoje a gente abriu caixinhas nos nossos stories e a gente pediu para que vocês mandassem contribuição de perguntas de qualquer tipo, perguntas pessoais, perguntas sobre carreira. E a gente ficou com um roteiro bem interessante. Então, a gente vai tentar responder tudo que chegou aqui, mas a gente achou que vai dar muito pano para manga, né? Tem bastante pano para manga. E primeiro, obrigado a todo mundo que mandou mensagem e perguntinha. Tem gente que mandou um certo veneninho, mas está tudo valendo. Está todo mundo super bem-vindo por Tá. aqui. Tem Bora shade, tem começar? tudo aqui hoje, né? Tem Tem de tudo, tudo. tem tudo. Bora começar. Vamos lá que hoje tem. Vou começar com uma bem da pesada, hein? Espero que você tenha se preparado para isso. Eu tenho certeza que não. Eu ia falar, acho que não. Mas é no susto algumas coisas aí, hein? Uma marca que vocês eliminariam da face da Terra. Então, vamos lá. Particularmente, tá? Eu eliminaria as marcas de ultra fast fashion, como a Shein, Shine, a Temu, esse tipo de coisa que promove os excessos, né? E não colabora com as cadeias locais, né? Com os comércios locais, que tira emprego de muita gente dos países onde as pessoas consomem e que contribui com um lixo que aí sim, né, eu vejo a moda ser tão demonizada nesse sentido de criar excessos e lixo, quando essas grandes, na verdade, são as responsáveis por mais da metade desse lixo sendo criado hoje, né? Tá bem, foi bem correta. Achei que você ia ser um pouco mais polêmica. Calma, a gente tá só começando. Eu ia falar a mesma coisa, mas não vou não. Vou, sei lá, vou tirar Labubu, que para mim não funciona, e a Crocs também, que eu acho um horror, Crocs. Crocs pode acabar. Brincadeira, pessoal da Crocs patrocina a gente. Mas não, Usaria Crocs todos os a dias. gente usaria. Aqueles que têm os pinzinhos, sabe? A gente Isso. até falou dele no episódio das Falou. microalegrias. Então, acho que eu ia montar. Ah, e podia ter uns pins da gente, né? Gravando o podcast. Seria tão bonitinho. Microfoninho, umas Ah, coisas. eu acho que ia ser fofo. Tá bom, Pronto, passei a ele já gostar. não eliminaria. Talvez. Vamos fechar contrato. Isso. Cima. Vai. Qual a coisa mais bizarra que vocês já viram nos bastidores da moda? Eu acho que bizarro por bizarro, assim, um negócio que sempre me impressiona é a desorganização de eventos onde a gente vai prestigiar as marcas, filhos, assim. A gente até comentou disso essa semana que a gente tava junto, que a gente viu o banco da fila A se quebrar no meio logo após o início de um desfile com pessoas, independente disso, mas pessoas famosas ali que tiveram que ficar segurando no agachamento enquanto o desfile rolava, porque não tinha o que fazer. Eu até usei de exemplo, assim, quando um monte de pomba senta no fio da rua e uma pesa e todas as outras vão caindo, assim, vai formando um V. Foi isso que aconteceu, foi um desespero, assim. Isso só para citar quando a gente fica, sei lá, 2 horas na fila de um desfile que vai durar 15 minutos. Isso para mim é sempre muito bizarro, assim. Eu não sei se eu tenho esse episódio que a gente estava junto, por sorte eu vi esse Por pessoal. sorte. Mas, assim, uma das coisas mais bizarras que eu vejo nos bastidores da moda, desde que eu me entendo por gente, eu acho que é um pouco da prepotência das pessoas.
de como as pessoas são arrogantes e pouco se conectadas com uma relação mais humana, mais justa, mais generosa com os outros, como se quem estivesse no palco da moda naquele momento, seja lá qual for, fosse muito importante. E eu acho que isso é um grande problema que a gente tem aqui no Brasil. Vou falar do Brasil porque eu não conheço lá fora, mas as pessoas se acham muita coisa. Eu acho que isso distancia muito a moda do popular, e aí por isso talvez que as pessoas não se conectem tanto com as marcas brasileiras e coisas do tipo, porque há uma necessidade de querer ser muita coisa dentro do universo da moda, assim como essas outras áreas, mas enfim, né, essa é a nossa área. Não posso deixar de concordar. Olha, essa aqui cita até nomes. Arezzo e outras marcas que vivem de cópia. O que vocês acham? Eu acho que se tá fazendo é porque tem mercado, porque tá vendendo e vende muito bem. O que me incomoda nesse caso é comprar algo que não é comunicado, que é uma cópia, que é uma réplica. Eu acho que essa comunicação deveria ser muito mais assertiva, porque muita gente compra porque acha bonito, a pessoa não tem obrigação de saber que é uma cópia da Bottega, da Gucci, mas ela vai comprar aquilo e vai circular. E outras pessoas talvez reconheçam e ela seja até julgada por isso. Então, eu acho que a comunicação é errada, deveria ser mais aberta nesse sentido. Mas se eles estão fazendo é porque tem muita gente comprando, não é? E tem, acho que muitas, né, marcas. Aqui citou uma marca, mas são muitas marcas de roupas, de calçados, de bolsas, de muita coisa, né? A cópia acho que vai sempre existir. A gente já falou aqui num episódio, que é o episódio mais ouvido de todos os tempos, que é o copia, mas não faz igual. E a gente sabe que tem espaço para isso sim, mas sem dúvida essa mudança de um detalhezinho que desconfigura a cópia no sentido legal, né, quando você vai falar de fashion law, por exemplo, direito na moda, é muito complicada, porque não tem, às vezes não tem nem muito o que a marca dona, detentora do design fazer, porque mudou um detalhezinho ali, e até que você ganha a causa, e já está na, sei lá, que coleção que já foi lá para frente. Né? Então já o Exato. produto já envelheceu, não dá tempo nem de. Já não tem mais aquele produto para vender. Então eu acho que a cópia ela tem um valor sim, ela tem importância porque tem pessoas que querem comprar, eu não digo nem a cópia, mas alguma coisa que pareça com aquilo que está todo mundo usando para facilitar a maneira como eu me visto, que é realmente de não ter que pensar e só ser aceito no rolê. Mas, ok, também concordo com Isabela. Agora tem duas perguntas aqui que na verdade elas são meio que uma só, e eu vou ler as duas juntas. Né? Como o Brás dita as lojas do Brasil, principalmente interior. Amores, falem sobre o Brás, roupas de massa, roupas exclusivas no Brás. A massa é a vontade do povo, né? A base da pirâmide da tendência. Então, quando chegou ali no Brás, que representa, né, a roupa de massa no Brasil, quer dizer que aquilo está sedimentado, todo mundo entendeu, quer comprar, tá, quer fazer parte, e aquela tendência tá no fim da carreira dela, assim, da ascendência dela. Então, é um termômetro importante, é um mercado acessível. A gente precisa entender que também todo mundo tem direito de usar roupa bacana, bonita e se sentir pertencente, tá na moda. Então, eu não discrimino de forma nenhuma, mas entendo que para aquilo ser feito com o custo que tem muita coisa envolvida também. Os tecidos talvez não sejam feitos com o melhor fio, com o melhor corante, as pessoas que produzem aquilo não têm as melhores condições e assim por diante. Então, isso aí desencadeia até um episódio só disso, na verdade. Mas eu acho que, enquanto Brasil, o Brás é um pulmão importante também da nossa moda nacional. Total, eu também concordo muito com isso. Acho até que, para quem não sabe o que é Brás, é uma região de São Paulo que tem uma quantidade enorme de marcas que vendem em pequenos atacados, atacado que não é de pronta entrega. Você vai lá, compra e leva para sua loja, né? Ou compra virtualmente também pode ser.
Então ele tem uma relevância muito grande porque ele faz a mesma coisa que a gente falou na pergunta anterior. Ele vai traduzir tudo aquilo que já foi destilado ou está em algum lugar de uma maneira mais simples, simples que eu diga que não tem essa preocupação toda com design inovador. Não, é Com pegar realmente, exato, acabamento. são os standards, aquilo que a gente sabe que vai vender em qualquer lugar e distribui para o Brasil inteiro. O que mais temos hoje no Brasil são marcas, pessoas consumindo essas roupas. As pessoas não estão consumindo designers que ficam ali, a gente querendo criar realmente novas silhuetas, novos materiais. Não, porque o nosso público ainda é muito carente de informação de moda. Mas o Braz, sem dúvida nenhuma, também. Nada é só bom ou só ruim, nada do que a gente fala aqui. Então ele também tem um papel muito importante e, sem dúvida nenhuma, é um super espaço onde a gente entende moda do Brasil, entende comportamento de consumo, entende muitas E que coisas. faz muito dinheiro girar, né? A gente não pode esquecer do quanto é importante isso para a economia, né? Tem muita marca lá que a gente não faz ideia e que tem muito mais dinheiro do Vende que pra marcas caramba. que a gente imagina que seja famosinha e que simplesmente não né, rala para sobreviver, enquanto as marcas lá têm muito mais dinheiro. Cima, vocês têm OnlyFans? Não, mentira, isso não tem. Pack do pezinho. Ai, gente, Deus, vou melhor não. até fazer. Queria olhar como é que tá meu pé para ver se tá podendo. Não tá podendo, não. Não sei, Tá frio. tô de Passa sapato e mal. meia e não deu para olhar o pé. Quais as marcas preferidas de vocês no Brasil? Marcas preferidas no Brasil. São tantas emoções. Eu tenho marcas afetivas e que eu uso e que eu amo, que são marcas autorais, como a Elofaria, que tem, para mim, o melhor trabalho de jeans que eu já vi na vida, assim. Eu sou consumidora e sou completamente apaixonada pelo trabalho da Elo. Tenho dos amores, assim, a Reptilia, que é uma marca que eu admiro muito o trabalho, a Missy, que a gente sempre traz aqui, a Foz, a Farm, que eu sou absolutamente encantada pelo universo e como eles fazem todas as pessoas se sentirem parte, valorizadas, entenderem o propósito daquilo que eles estão fazendo. Tem muita coisa, assim, eu acho que a gente tem muita coisa bacana. A própria Shoulder, que faz uma roupa que tem uma qualidade bacana, que atende muita gente, que tem tamanhos maiores e tá aqui em São Paulo também fazendo acontecer. Tem muita coisa legal, de verdade, assim. Eu poderia fazer uma lista sem fim. Infinita, né? Eu também. Também, além das que você falou, porque são marcas que estão sempre no nosso radar, que a gente está falando, né? Eu acho que, assim, eu sou muito fã da Osklen desde sempre, desde ela foi uma das marcas que me fez querer trabalhar com moda lá muitos anos atrás e continuo admirando muito a Osklen. Sei lá, a Lene, eu acho a Lene, assim, nossa, um tesouro a gente ter uma marca como a É um Lene tesouro fazendo nacional. uma coisa. Valério, que é outro que a gente fala aqui, que é uma riqueza. Se a gente for falar de design, aí assim, eu vou abrir meu coração de amores. Valério, a gente tem o Wader, que faz um trabalho impecável, assim, que é um negócio, né? São muitas, né? E como a gente tem contato com tantas dessas marcas, acho que até é injusto, né? Já falamos algumas, mas com certeza Tem a esquecemos. Sherida também, não posso deixar de colocar a Sherida aqui, que faz Casa de Criadores, que é uma mulher maravilhosa, tá fazendo um trabalho lindo que mistura o artesanal também com o design. Cada vez que eu vejo um trabalho dela, aquilo toca, emociona e ela tem crescido muito na forma de construir as coleções dela. Foi capa, acho que da revista Elle agora, na última coleção que ela fez. Um trabalho belíssimo que assim, precisa ser conhecido, sabe? Tem muitos. Acho que a gente depois pode São fazer muitos. um episódio só sobre, um pouquinho sobre histórias das marcas, né? Quer dizer, a gente fez a entrevista com o Antônio da Foz e ele trouxe, eu acho que a gente vai continuar trazendo pessoas que contem as suas próprias histórias para que vocês conheçam. Cima, adoro podcast, queria ir a uma palestra de vocês. Só isso. Só contratar. Então, estamos aqui. Exatamente, querida. Então, pode mandar mensagem Faz o Pix. e aí a gente aparece do nada. Satisfação garantida. O seu dinheiro. O dinheiro de volta a gente não garante, não. Não, não, A gente até dança no palco, mas a gente não devolve dinheiro. não, não.
Pode chamar a gente até pra cantar bingo, quermesse, uma Ah, coisa. Tamo indo. super, super. Gente, eu já fui animador de velório, né? Eu cantei no velório. Tenho uma experiência vasta em coisas esquisitas. Eu fico sem palavras. A próxima. Animador de velório é foda. Vai. Como, como manter uma boa equipe quando essa galera jovem não quer mais trabalhar? Se você souber, você me conta também. É um desespero, confusão e gritaria diário. Cada vez mais difícil reter funcionários, encontrar funcionários bons que sabem o que estão fazendo, que querem aprender, porque não adianta você achar que você sabe o negócio no universo da moda, da cadeia têxtil, de toda essa produção, a gente tem que estar sempre atento, aprendendo e se movimentando. Não tem como você ficar para trás fazendo um negócio 20 anos do mesmo jeito. Então, assim, é cada vez mais difícil. Eu estava conversando ontem e eu tô com algumas vagas abertas na empresa e a gente vai pesquisar as pessoas e assim as pessoas ficam um ano em cada empresa. Eu quero essa pessoa para minha empresa? Acho que não. Então assim é muito difícil você conseguir encontrar de fato. Eu não tô sabendo te responder, não sei quem foi, mas infelizmente, se você souber também, eu gostaria de dessa troca, porque é um desespero. Eu acho que ninguém está sabendo, né? A gente está no momento de. E eu super entendo esse conflito geracional, acho ele mega importante, acho que a revolta desses jovens com a nossa geração é porque a nossa geração foi treinada para ser muito produtiva e, assim como a geração dos nossos pais, pior ainda, né? Eles tinham essa ideia de que eles precisavam produzir, produzir, produzir para que no Eles ainda futuro, têm. Eles não e conseguiram no mudar esse, futuro esse mindset. Que no horror. futuro, quem ia aproveitar eram os filhos, não eram nem eles. Então, eles nem sabem aproveitar. Fica para os próximos, como se eles tivessem que deixar uma obrigação de deixar algo para o outro. A nossa geração, Continua ela. trabalhando, se lascando. Sim, mas e ela tinha a impressão de que ela estaria bem sucedida aos 30, aos 40, e viu-se que a vida piorou muito no mundo inteiro. Bem na nossa vez ficou tudo caro. Na nossa vez piorou tudo. E aí imagina, a galera tá chegando agora, vê que os pais, os avós, todo mundo trabalhou pra caramba, se doa, feito louco por uma empresa, e no final não tem vida, não aproveita nada. E aí na televisão se fala de guerras e fala de destruição do planeta por conta de aquecimento global. Eu vou dedicar horrores a uma empresa que depois no final talvez eu. Ah, cancela esse podcast, vamos pro Boteco Bebê. Vamos beber. Acabou. Eu acho que a gente vai achar um momento esse diálogo. Eu acho que principalmente com o diálogo, tentando achar caminhos onde a gente consiga entender como envolver essas pessoas, mas também a partir da ótica dela e não só através da ótica que a gente tinha de como deveria ser a questão do trabalho. Acho que gestão colaborativa entra aí numa coisa que pode funcionar muito, mas para essa gestão colaborativa acontecer, as pessoas que estão ali precisam saber trocar. E a gente tem uma competitividade inata muito grande, né? Então, assim, lidar com pessoas é sempre um grande desafio. Exatamente. Agora faça mais umas perguntinhas aí, dona Isabela. Vamos lá. Vocês já pensaram em desistir de tudo e fazer outra coisa? Eu amei essa que eu fiquei imaginando, tá? O que segurou vocês? Segura na mão de Deus e vai. Vai no e fica, né? Porque tem que Não, ai, segurou para fica, eu já tô ficar. indo. Não, Eu a tô música é vai, mas a vai gente mesmo. fica, porque aqui Ficou. Tô quase é o indo, que mas vou segurou ficar. vocês. Olha, eu já pensei em desistir todo dia, talvez. Já acordo pensando assim. Na Será, verdade, Deus? o meu pensamento é: nossa, eu queria muito ser herdeiro. Herdeiro, mas Viver de herdeiro renda. assim, herdeiro que não tem que pensar em nada, assim, sei lá. Eu falo, meu sonho de adolescente era ser irmão da Paris Hilton, né? Eu ia ser o London Hilton. Eu queria ser o Robert Kardashian, que ele não aparece, ele não tem nada e ele Que ganha dinheiro sem ótimo. fazer nada. Tinha uma marca de meia, gente, tudo de bom. Na minha época de adolescente, a Paris Hilton era a herdeira que não fazia nada. Então acho que ela era a minha musa inspiracional. E o que fez a segurar? Boletos. Mentira, né? Não. Serasa. Mas eu acho que acima de tudo
eu gosto do que eu faço, né? E eu acho que isso é a parte mais legal. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou em contato com as marcas, isso realmente me deixa muito, me dá um tesão gostoso, assim. Eu gosto do que eu faço. Não é fácil, dá vontade de desistir, dá vontade de virar CLT tem dias, dá vontade de virar herdeiro. CLT é mais fácil do que herdeiro, mas eu gosto muito do que eu faço. Então, eu acho que não desistiria, não. Tá, quanto a mim, eu cresci no meio desse bololô. Em algum momento eu quis ser enóloga, logo antes de entrar na empresa com meu pai, né? Eu pensei realmente em seguir essa carreira, mas aí eu descobri que eu odiava química e eu teria que estudar muito essa parte. E aí eu voltei. Foi um devaneio, um surto ali que quase talvez tenha virado. Mas quando eu penso, quando eu tô muito saco cheio, que acontece praticamente todo dia, eu fico me imaginando no interior da Inglaterra tendo uma livraria. E eu fico tão feliz nesse devaneio, mas aí eu acho que esse é meu, de repente esse é meu lugar de paz e não um lugar. Talvez eu não aguentasse ficar 6 meses ali, entende? Mas se eu tivesse que desistir. Eu acho que o que me segura é a ilusão de ter desistido. Acho que é isso, pronto. Quando eu vou pra esse lugar aí, eu respiro e vamos. Gente, sair para beber vinho com a Isabela é um luxo, porque eu não entendo absolutamente nada. Eu amo vinho. A Isabela, ela vai, aí ela vai trocando. Eu sei, gostei desse vinho, vou ficar nesse vinho eternamente. A Isabela Não, não. Tá, agora vai para esse, agora vai para aquele, porque se você toma esse. Eu falei, gente, isso não faz o menor sentido, mas faz todo sentido. Foi muito bom, recomendo. recomendo. O negócio que eu sei fazer é beber aquelas. Parei. Como manter criatividade quando a gente está cansado ou desanimado? Vai beber um vinho, no caso. Com toda certeza. Desliga. Não tem como forçar a Acho criatividade. que a minha única resposta é essa, pausa. Né? Tipo, Vai pausa. correr, entendeu? Vai fazer yoga, vai assistir filme, vai fazer um brigadeiro de panela, desliga, vai olhar o céu, entendeu? Olha a árvore, às vezes nem tela é bom. Tem que Exato. Foge sair, da sair. tela. Foge, foge. Não Porque tem eu. como forçar a Não. criatividade e só piora, porque a gente fica ansioso e a ansiedade vai travando tudo que faria essa fluidez da criatividade entrar. Então, assim, criatividade não se força, Esse se papo, exercita. exatamente. Esse papo de alta performance que a nossa geração cunhou e fez muita gente acreditar, eu acho que é ela também que gera esse problema todo com a nova geração na questão do trabalho. Porque era um papo de acordar cedo, quem acorda 4 horas da manhã, quem dorme 4 horas só por noite é que vai ficar rico, senão. Isso tudo é uma grande palhaçada. A gente é humano, a gente não é máquina. Pausa, façam pausas. É isso. Ah, o que vocês diriam para a versão de vocês de 10 anos atrás? Ai, bebam menos. Brincadeira. Nos últimos 10 anos eu tenho bebido tão pouco. Ai, você não. É, Eu que é bebia isso. mais antes. Eu sou um fracasso agora, eu esqueço de beber. 10 anos atrás, eu talvez diria não case. Não sei. Também não sei. Print, também não sei. Né? Acho que assim, Ai, acho que eu não mudaria nada, sinceramente. Eu não mudaria nada do que. Assim, tem um monte de erros, mas eu aprendi tanto também com esses erros e eles foram importantes na minha vida. eu acho que seria isso, seria valorize mais os seus erros, porque Pode eu ser. tinha tanta vontade de acertar e de fazer tudo certinho que eu poderia ter aprendido. Hoje eu tenho, acho que uma humildade muito maior de aprender com os meus erros e tirar lições valiosas e de entender que o erro faz parte do processo. Eu tinha muito medo de errar, porque eu, muito nova, queria performar muito. E eu poderia ter aprendido muito mais se eu tivesse parado para olhar eles, não só sofrido porque errei, assim. Não sabia tirar lições daquilo. E é sempre no momento de crise que a gente cresce muito, né? Perfeito. Arrasou. Então vamos lá. Vocês conseguem separar vida pessoal do trabalho ou tudo se mistura mesmo? E tudo se mistura. Não consigo. Consigo em determinados momentos, consigo pequenas pausas, mas para mim está sempre um pouco misturado. Assim, não de forma. E eu não acho que seja só ruim, não.
porque em alguns momentos é gostoso, levo para o papo, continuo pensando. Ou melhor, vou mudar de ideia. Consigo sim. Ai, eu amei! Não, é porque eu acho que eu consigo. Em determinados momentos Loading. eu dou conta e se eu precisar estar fora daquilo ali, eu consigo estar fora do trabalho e viver o momento que eu estou ali com as pessoas. Mas de vez em quando está misturado, mas de forma super saudável. Não me faz mal. Eu acho que assim, eu não consigo, mas de uma forma que aqui esse não consigo é algo que está me alimentando para quando eu focar no trabalho. Tem uma frase que eu sempre falo que quando eu falei pro meu pai que então eu queria trabalhar com moda, que ele me disse: então você vai trabalhar 24 horas. E eu não entendi aquilo, achei que eu tinha que ficar na fábrica. Ele falou assim: quem trabalha com moda tem que estar atento o tempo todo. A moda é feita de observação. Então, meu pai, eu nunca, não sei como ele nunca apanhou de algum cara, porque ele é a pessoa que ele ficou olhando a roupa da pessoa sentada na mesa do lado. Então, assim, ele me passou isso e eu levo isso muito pra mim, pra conseguir observar as tendências. E eu amo isso. Então, assim, todo tempo eu tô observando o sapato que a pessoa tá usando, qual é a profissão dela, por que que ela tá usando isso, se isso se conecta de alguma forma. Então, eu não consigo desligar isso, até por isso que eu não gosto de ir ao shopping, porque shopping pra mim é trabalho, tem ambientes que eu realmente não consigo desligar. Mas isso não me incomoda. Eu não preciso falar sobre isso o tempo todo, mas na minha cabeça, de alguma forma, isso tudo tá se Exato. conectando. É do mesmo jeito comigo, assim. Tá ali, mas eu não vou expor isso o tempo inteiro para as pessoas que não são diretamente ligadas ao mesmo nível. E consigo estar com elas também Sim. sem que elas saibam que eu estou olhando para um monte de coisa aleatória e que esse monte de coisa aleatória. Tá fazendo sentido lá no fundo. É isso. Vamos lá. Quer ir a sua vez pra gente, pra eu não ficar aqui Tá. no rosário? Ai, qual pessoa que vocês mais admiram no mundo da moda? Essa aí para mim é tipo falar das marcas, assim, difícil pra caramba, né? Mas então eu vou falar. Aquela momento arquivo do Faustão. Eu tenho duas pessoas que são absolutamente importantes na minha vida, na minha construção de ideia de marca e que eu realmente amo de paixão, a pessoa, o trabalho, a energia, que são o Eider Silveiro e o Valério Araújo, que são meus amigos pessoais, e eu tenho a honra de falar que eles são meus amigos pessoais porque eu sou fã. Eu sou fã do trabalho desses designers. O que eles fazem hoje no Brasil, para mim, implica uma resistência imensa, são pessoas geniais que, na maioria das vezes, não, nunca recebem o valor que elas mereciam receber. Elas não têm esse reconhecimento no Brasil. A gente não olha, a gente não reconhece, e são pessoas que estão fazendo trabalho que, assim, daqui a tempo vão estar sendo estudados em faculdades, porque fazem parte da história da moda brasileira assim, com peso muito grande, são revolucionários. O que o Valério faz numa passarela, a cabeça desse homem, ele é absolutamente genial e é uma entidade, uma personalidade. Quem tá perto tem a honra de rondar o Valério, de sentir um pouco, porque ele só transmite, é só luz, é a verdadeira criatividade pulsante o tempo todo. A vida dele é a moda. E o Wader, de uma maneira muito mais sutil, é para mim talvez o maior professor que eu já tive nessa área. Eu não tenho palavras para demonstrar a minha admiração e o tanto que eu honro tudo que eu posso receber dele, porque é um cérebro brilhante. O que ele sabe de moda, não só moda nacional, mas ele ama, ele come moda, ele vive disso. Então, assim, é admiração para além dessa vida, assim. Arrasou. Beijo pro Wader Nossa, e beijo pro Valério. Eu amo amo, muito. amo também, de paixão, muito, assim, muita admiração pelos dois. Eu vou pular, que eu tenho muita gente. Aquela, eu quero Muitas mandar um horas. beijo pra minha mãe e pro meu pai. É muita gente que eu admiro pra caramba, que eu tive a sorte de conhecer, enfim, né? Enfim, não quero falar sobre nenhum. Eu preciso falar porque eles são muito importantes pra mim e pro Brasil. Não é você que tá Eu lendo, eu tô tô, lendo, tô né, comendo bola gata? aqui, pô. Você Desculpa, não me sabe mais empolguei. apresentar a televisão, não, gente? É tipo Me o Jornal empolguei. Nacional. O Ian Bonner, você é a Ai, não Renata. falhou meu ponto.
E aí tem o teleprompter lá escrito assim, Renata. E quando tá escrito Renata, Confundi o personagem. só a Renata lê. O William não pode ler aquela parte. Desculpa, confundi o personagem. Boa noite. Boa noite. Se pudessem entrevistar alguém, vivo ou morto, quem seria e o que gostariam de perguntar? Acho que eu já sei quem você vai falar. Vamos ver se eu vou acertar. Você que começa respondendo, porque o que Ah, a gente combinou. não! Assim, vou trazer para dois universos aqui. No universo da moda, eu gostaria muito de, não sei, de repente se entrevistar, mas de tomar um negócio e ter conseguir tirar algumas coisas. Eu queria muito entender mais de perto a cabeça do McQueen, que eu acho que foi assim um gênio, uma estrela cadente, um negócio assim que acho que a gente não vai ter nada parecido assim. E ao mesmo tempo, eu adoraria. Aí já é aquela coisa mais. Como é que é o nome disso? Sei lá, dane-se. Eu sou apaixonada pelos anos 20 ali, Salvador Dalí, Hemingway. Eu queria muito sentar numa mesa com aquela galera e só ouvir qual é a percepção deles de roupa, de vida, de futuro. Que delícia, sabe? Ver se Picasso, sei lá, dá um na cara de Picasso, sei lá, sabe? Eu também não gostaria de entrevistar no sentido de jornalístico, né? Porque eu não sou jornalista, então não tenho esse. Mas adoraria sentar para bater papo, até porque eu acho que o papo vai fluindo de maneira muito mais dinâmica do que uma entrevista. Já pensou um jantar com Van Gogh? Ai, que tudo! Comendo a orelhinha dele. Brincadeira. Ai, eu queria, Só uma sabe? mordidinha. Conversar com essas pessoas, observar. Ai, que sonho. Eu não sei quem é. O primeiro nome que veio à cabeça também foi o Alexander McQueen. Eu acho que eu também gostaria muito de sentar com a Vivienne Westwood. Eu Pensei acho nela ela também. mulher tão incrível. Acho que ela tem um boche com a moda, primeiro com aquela coisa meio punk, mas também fazendo diversas campanhas de combate ao consumo excessivo. Eu acho que ela estava sempre muito à frente do tempo dela, de um jeito muito anárquico e muito anárquico chique, porque geralmente as pessoas que são muito anárquicas, elas ficam à margem da sociedade, e ela não, ela atingiu um ponto ali que ela tinha total respeito das tais elites da moda pensante. Enfim, eu adoraria bater um papo com essa mulher, porque eu acho que ela deve ser incrível. Amigo, olha só, eu não posso deixar passar porque eu vou me arrepender pro resto da vida se eu deixar passar essa pergunta nesse podcast. Uhum. Eu acho que quem eu queria mesmo, que fez muita diferença na minha vida, que é uma mulher que assim, é a Fernanda Young. Ai, Eu fantástico. queria muito sentar tomar uma cerveja com a Fernanda Young, sabe? Uma noite com Fernanda Young. Eu ia assim. Isso é imensurável, assim. Eu sou completamente apaixonada por essa mulher. Ela me influencia como mãe, como mulher, como várias frentes da minha vida, assim. Eu penso nela o tempo todo. Nossa, eu acho que tem que ser Fernanda. Tudo bem. Gostei também. E acho que já tem bastante gente que eu vou estar junto com você, então não vou citar nem mais É ninguém. isso, Eu pronto. quero que a gente vai estar junto no mesmo bar. Só que aí na outra vida, né? Porque eu só juntei a galera que já se foi. Só. Ei, Eu também. vamos lá. Uma pergunta um pouco complicada, não? O que é diferente? E nesse momento de moda que a gente vive, acho até um pouco injusto tentar citar alguém, sentar todo mundo fazendo tanto trabalho para acontecer e para se Acho manter, que o né? diferente hoje em dia é sobreviver, e estão todas fazendo isso, né? Eu não tenho como citar alguma. Eu bato palmas assim para todas que seguem firme, vivendo de moda, sabe? Exatamente. Eu, idem. Tem alguma marca que vocês viam como referência e hoje já não faz mais sentido? Ai, tem várias. Ih, rapaz, tem uma aqui que eu pensei, mas essa eu não vou falar porque eu prefiro Ah, não falar. eu acho que Mas pensei assim, tipo, Fórum Tufiduec. Tufiduec, para mim, era um grande gênio no final dos anos 90, 2000 ali. Fazia as coisas mais incríveis, os desfiles mais fantásticos, tudo era muito fantástico.
e infelizmente depois da compra lá pelo grupo AMC virou uma marca, um fast fashion um pouquinho mais caro, infelizmente perdeu toda a referência que ela tinha de moda, assim como quase todas as marcas que foram compradas no Brasil. Eu cresci muito vendo ali a Glória Coelho, o marido, que olha, até me sumiu o nome, qual é o nome dele mesmo? Reinaldo Lourenço. Reinaldo Você encontrou Lourenço. com ele esse ano já? Encontrei com ele na Premier Vision, pois é. E assim, cresci admirando enquanto menina, lendo a Vogue nesse imaginário, e já na época da faculdade isso caiu por terra pra mim de uma forma tão grande, porque eu acho que a moda, enquanto ela não entender que ela trabalha com gente, e que começa desse ponto, ela não vai para lugar nenhum. E essa geração é de umas. Bom, eu acho que eu não preciso nem continuar, acho que as pessoas já entenderam, né? Vocês acham que o público brasileiro realmente valoriza moda autoral ou é mais discurso do que prática? Eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso. A gente nunca teve esse espaço tanto para isso. Porque a própria Glória, Reinaldo, ah, e tantos outros que faziam o que hoje seria próximo, né? Porque a gente tinha uma explosão das marcas de jeanswear que estavam no país inteiro e tinha algumas marcas mais autorais. E aí a gente vai ter esses grandes nomes ali do passado. Sempre foram muito distantes, sempre foram muito caros. Não tem um apelo popular. Eu quero dizer assim, é difícil dizer, todo mundo, ninguém está prestando. Não, às vezes a pessoa simplesmente não tem acesso. E hoje as marcas autorais mais novas, eu acho que elas estão tendo mais visibilidade do que elas tinham no passado. Mais ou menos. Mas, por exemplo, a própria São Paulo Fashion Week hoje tem muito mais marcas autorais do que grandes marcas de Sim. atacado, né? Mas eu acho que é um processo tão longo, aquilo que a gente falou lá no início, quando a gente pensa no Brás. É ele que veste o Brasil inteiro, né? Marcas daquele tipo ali. E não é nada contra, é só olhando. E as marcas autorais, elas têm uma produção pequena, elas realmente ainda não conseguem ter uma distribuição gigante, não conseguem, às vezes, ter preço competitivo para brigar com essas marcas mais populares. Mas, ao mesmo tempo, acho que nunca se falou tanto em moda autoral brasileira. Então, acho que é um processo. As coisas não acontecem da noite para o dia simplesmente porque a gente acha certo ou errado. Existe toda uma cultura que precisa ser mudada. O fato de estarmos conversando sobre isso já é, para mim, uma evolução. Eu concordo, eu não acrescentaria nada. Você faz o próximo bloco? Próximo, olha, o Chico latindo, dá para ouvir? O Chico está Dá para empolgadíssimo. ouvir, Chico, participação especial do Chico. Saudade, Chico. Chico, a Isabela fez uma foto do Chico tão bonitinha. Sempre vou te mandar. Qual foi a coisa mais inesperada que ensinou uma grande lição para vocês? Eita, que falta palavras. Eu fiquei com um branco aqui, assim, inesperada. Mas é vida pessoal, Não, acho é que seja qualquer carreira. coisa, carreira, né? Enfim. Olha, eu não sei se foi inesperada, mas assim, coisas que talvez eu não que eu não esperasse, isso chama inesperada. Sei que minha incoerência dizendo que não era inesperada. Enfim. Mas, tipo, algumas demissões foram maravilhosas para mim. E aí eu construí coisas novas a partir disso. Mas também tem coisas assim do tipo conhecer pessoas incríveis que eu nunca imaginei que pudesse conhecer e elas foram muito generosas comigo. Então, não sei se tem acontecimento. A minha vida não é feita de acontecimentos desses tipo. Algumas pessoas contam assim, aquele momento em que mudou a sua vida. A menina minha é? E, infelizmente eu não tenho. Gostaria Olha, de quando eu ter, assim, escrever esse livro, tipo uma fada madrinha, assim, segura. fulano mudou a minha vida. Não tem, Não, a minha é pra parte da nunca tive. desgraça mesmo, sabe? Quando deu a merda. Não, a sua é. Você já foi processada até pelo Vaticano. Ó, ó. Brincadeira, gente. É porque eu amo isso. Você para que isso é só pra você. Ai, ai. Depois eu corto. Brincadeira, corto nada, gente. Vai estar tudo aqui.
Quem quiser saber mais, chama a Isabela pra beber que ela conta. Me chama pra beber, não chama no direct, não. Tem Não, é que, pra tem que beber, pagar gente. uma cachaça pra mim. Exatamente. Mas eu acho que pensando, coisa inesperada. A maior lição da minha vida foi o meu divórcio, né? Eu me divorciei, meu filho tinha 4 anos e a minha filha tinha 4 meses. E foi um longo processo, assim ainda é, né? São 4 anos aí. É claro que não esse processo do divórcio, mas esse processo de crescimento pessoal. E em muitos momentos eu achei que eu realmente não ia conseguir, que eu não ia conseguir dar conta do trabalho, da criação dos filhos, de me relacionar com pessoas, com amigos, de ter uma vida. Eu não conseguia ver isso da, daquele ponto, né? Quando a gente tá no fundo do poço, a gente não consegue ver a luz. E hoje, 4 anos depois, eu me orgulho imensamente da pessoa que eu tenho me tornado. Então, assim, quando eu olho para trás, de fato, eu não mudaria nada. Eu me orgulho muito dessa minha trajetória, da mãe que eu sou hoje, da profissional, do que eu consigo entregar, que eu muitas vezes olho e penso, caramba, eu fiz, sabe? Não consigo tudo sempre, mas fiz da forma como eu tenho me tratado e me cuidado, me amado mais. Eu acho que isso foi uma mudança de vida que foi a melhor lição que eu poderia ter, de fato. Eu te admiro muito como profissional e como mãe, como amiga. Ai, te amo. Tem alguma coisa que todo mundo ama no mundo da moda e vocês simplesmente não suportam? Tava. É, isso aí. Mas não acho que é todo mundo. Acho que quando essas tendências, tipo lá, Bobo, coisa horrorosa, entendeu? Tênis de salto da Isabel Marran, coisa horrível, vou usar, não vou, não sou todo mundo. Então, assim, tem coisas que. Mamãe já dizia: É, você não é de- todo mundo. cintura baixa. É legal? Não é legal. Bolero, gente, bolero é um negócio horroroso, entendeu? Não vá, não vou, não usava nem na época que as coleguinhas usavam, entendeu? Então, assim, tem coisa que não dá pra mim. Mas é coisa que a gente olha e respeita, e é cada cal com seu Segue, cada né? cal aí, né? Tem alguma peça ou look que vocês usaram no passado e Só eu vou hoje. responder, você não vai responder, não? Isso virou uma Ah, entrevista? Oxi. mas aqui eu concordo muito com você. Assim, não sei se tem alguma coisa que todo mundo ama. Eu nem sei o que todo mundo ama e não sei, não sei. Mas tem um monte de coisa que eu não suporto e vejo as pessoas usando. Marrom, ó, por exemplo. Aqui. Ai, pronto. Eu respondi. Pronto, você Tem, conseguiu. tem alguma peça ou look que vocês usaram no passado e hoje pensam, Deus me livre? Olha, em dado momento da minha vida, eu comprei um Nike Shox. E hoje eu vejo as meninas trendsetters usando Nike Shox com blazer e tal, achando tudo um grande máximo. Nossa, como ela é revolucionária. E eu penso, amor, você só tá feia mesmo. Então, É, assim, a crise pra mim é estética. Então, assim, se você quer ser disruptivo, mas o negócio é feio, dane-se, é feio mesmo. Então, assim, tem coisa pra mim que se é feio, eu não encaro. eu também. Também já tive Nike Shox e me arrependo um pouco. Lá é porque eu fui feliz. Exato, mas acho que é muito época, né? Então, quando a gente olha para trás, eu não, para mim está sempre perfeito. Mas, no geral, as pessoas, elas olham e veem assim, nossa, como é que eu era feia, meu cabelo. Mas é porque naquele momento aquilo fazia sentido, né? Então, talvez o corte de cabelo, o tipo de roupa, principalmente quando tem assim muitas décadas à É que frente. as pessoas que pegaram os anos 80 fica um pouco complicadinho o corte de cabelo ali, né? O restante tá tudo bonitinho, tá bacana. Ainda Mas bem. eles eram felizes. Eu, nessa época, era muito criancinha, então eu só tinha estética de criança mesmo, que a roupa infantil nem mudou tanto. Aliás, eu gostava muito dos meus looks naquela época. Alguns eu gostaria de ter novamente. As manguinhas assim, tudo. Mas as tia velha, assim, o pessoal, quando você vê umas fotos, você fala, meu Essa Deus, é boa, né? assim. Um beijo, E chitãozinho, tinha um chororó. cabelo, assim, tinha uns cabelos Tinha uma meio dancinha assim, armados. muito Isso era pescocinho, muito muito pescocinho. isso, amor. Ih, coisa boa. Eu tive uma amiga que fazia, que ela falava que o sucesso, quem estiver vendo o vídeo, né? Porque quem não estiver vendo o vídeo, mas era fazer um Perdeu, eu negocinho mexendo no assim, ó. pescoço. Entendi, uma tricotadinha, Era como tricotadinha. se estivesse tricotando e jogando pro ladinho, assim, que era assim, o auge dela na boate.
E o cabelo com spray, né? Quando foi que a gente parou de usar laque? Quando Cassandra saiu Acho que do ar, gente? Cassandra. Porque eu amo laque, mas ninguém usa mais, eu não uso mais. Pra dar Não. um volume, uma coisa. E fica, né? Você pode Amo fazer o que você laque. quiser na vida, pode inventar, pode qualquer coisa que ele Coisa fica. boa. Eu voto pra volta do laque, pronto. Eu não sei, porque a quantidade de cabelo que eu tenho é muito pequena. Onde estamos? Voltando. Estamos chegando ao fim. Olha Olha, só. só tem mais uma pergunta. Não, duas perguntas. Eu vou fazer a primeira e você faz a segunda. Tá, pronto. Qual foi o elogio mais marcante que vocês já receberam de alguém do trabalho? Do trabalho, vai parecer palhaçada, mas não é, tá? Porque eu conto isso pra todo mundo. Eu acho que o maior reconhecimento que eu já tive foi o dia que você me mandou uma mensagem, que você viu o meu Instagram e falou: quero fazer alguma coisa junto com você. Ah, Que eu lembro que eu fiquei assim, acho que 5 minutos assim, será que é ah, verdade? Será que aí ele tá falando comigo? é E sério? toda vez que você me mandava uma mensagem, meu coração disparava. Sabe quando a gente se Ai, a apaixona no paixão. colegial? É. E eu sou absolutamente apaixonada por você. E assim, não parecia real. Eu tinha medo de falar e sumir, Hoje assim. eu vou me emocionar no final do programa, não, Isabela. É ruim Mas seu é capricorniano. verdade. É verdade. Foi algo assim que foi um grande reconhecimento. Nossa, é, já ganhou. Ah, pronto. Eu não sei, ai, não sei qual foi o elogio mais. Agora eu acabei de ganhar um elogio super bonitinho da Isabela Tedesco. Fiquei bolado, não sabia de nada disso. Mentiroso, que eu sempre conto isso. Mas Mas eu não sabia, você não sabia que eu é, ia falar isso agora. É, pronto. não, e nem sabia que tinha esse peso, né? Tem sim. Eu não sei, não vou responder nada aqui. Não, mentira. Outro dia eu fiquei muito impressionado, porque eu recebi um elogio de uma pessoa chamada Nizam Guanais, que nem é da moda, é da Poxa. publicidade. Mas o Nizam, quando eu era estudante de publicidade, ele era o grande muso do mundo, né? Do meu Uhum. mundo, pelo menos, de publicidade. E eu me lembro de sair daqui da minha cidade para ir para um festival de publicidade, porque a gente queria ouvir o Nizam Guanais. Assim, eu me lembro, eu e meus amigos, o perrengue danado de estudante sem grana. Imenso, né? E aí ele repostou um vídeo meu e mandou para uma conhecida em comum, dizendo que era meu fã e não sei o quê. E aí eu fiquei tão impressionado. Eu meio que voltei para aquele menino lá dos, sei lá quantos anos que eu tinha, mas era época de faculdade. E para mim aquilo foi tão assim, tipo, meu Deus, eu realmente me conectei com o meu eu lá de trás e para mim aquilo parecia muito, muito rico, muito importante, assim. Essa sensação é maravilhosa, realmente. Bom demais. Última, é isso? Última. Vamos lá. O que anda inspirando vocês ultimamente, mesmo que não tenha nada a ver com moda? Ai, não sei o que anda me inspirando ultimamente. Assim, mentira, sei. Toda hora eu mudo de ideia. Eu tenho ascendente em gêmeos. Mas o que anda me inspirando ultimamente são o que sempre me inspirou, são pessoas. Eu amo pessoas, eu amo conversar com pessoas, eu amo troca com as pessoas. E para mim essa conexão e conexão o mais próxima de verdadeira possível, que nem sempre está no lugar só do, de trabalho, mas está de ser humano, para mim isso é o que mais isso realmente me inspira muito ouvir histórias, ouvir pessoas, ver o que cada um passa, como cada um vive. Sei lá, isso para mim é muito inspirador, porque eu acho que daí abre um monte de portas, inclusive para eu pesquisar outras coisas, mas pessoas para mim, o que movimenta o mundo para mim são as pessoas e eu gosto muito de falar com elas. Eu acho que eu venho muito desse lugar também. Não tem como trabalhar com moda e não se conectar com pessoas, com gente, né? Eu gosto muito de me conectar com pessoas absolutamente diferentes, que vêm de universos diferentes do meu. Eu acho muito rico. E não tem como eu deixar de falar da minha grande paixão, que é a minha maior fonte de inspiração, que são os livros, né? Que enquanto eu tiver com um livro perto de mim, eu tô efervescente, assim, parece que eu sinto o cérebro expandindo. Aprendi alguma coisa, sabe? Esse negócio de aprender alguma coisa nova, de ter uma percepção nova, de aprender uma palavra nova. Eu amo muito isso, assim. Isso é um negócio que me alimenta demais e que me dá esse sopro
pra moda, sabe? Pro trabalho. Esse é um alimento imenso pra mim. E comer bem também, né, gente? Um Ai, restaurante comer bem. gostoso, uma comida boa, que delícia, né? Eu É. fico pra uma semana bem depois. Eu não, porque eu tenho preguiça de sair, mas Eu você gosto sai quando você demais tá de um aqui. restaurante bacana. Nossa, que delícia. Isabela passou uma semana aqui, eu saí praticamente todos os dias. Ai, foi ferveção. Mas se ela não tá aqui, eu não saio quase dia nenhum. Uma loucura. Animadíssimo, aguentou, hein? Gente, mas eu gosto de fazer, eu gosto de comer em casa. Eu super te entendo. Enfim, chegamos ao fim desse episódio. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem. Acho que é o primeiro episódio que a Isabela não fala manualidades. 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 Que é um clássico no vocabulário. Ela falou que gosta de ler livros para aprender vocabulários novos. A manualidades Manualidades. talvez seja a palavra preferida dela. Você devia tatuar manualidades. Desde a Premiere Vision em fevereiro, eu peguei essa palavra pra mim, foi mesmo. Que, por sinal, Isabela estará na Premiere Vision agora em setembro. E na NRF também diz. Primeira vez que vai acontecer em Paris. A Premiere Vision é a maior feira de matéria-prima têxtil do mundo. E a NRF é a maior feira do varejo, não só de moda, mas do varejo como um todo do mundo, que geralmente acontece em janeiro em Nova York, e vai ser a primeira edição dela fora de Nova York, vai acontecer em Paris. E a Isabela vai estar lá, a gente vai estar cobrindo, tem várias coisas que depois a gente conta para vocês. E é isso. Obrigado por mais esse episódio, Isabela. Obrigado por todo mundo que mandou mensagem e pergunta. Foi uma delícia fazer esse episódio. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até.